Bom dia, eu me chamo Armando, sou um discípulo de Jesus em processo de contínua restauração, trazendo um pouquinho do calor cearense para o frio. Isso. Muito feliz de estar aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade. Nem está tão frio, achei temperatura maneira, muito boa. Eu acho que nós tivemos uma incompatibilidade aí com os slides e provavelmente eu não vou conseguir projetar para vocês. Mas de novo eu estou pastor em Fortaleza há 40 Uhul! Ixi, tem cearense aqui? Tem, cearense é igual formiga, tem em todo canto. Então, na verdade, eu sou natural de São Paulo, nasci e me criei na Zona Norte, Santana. Sou casado com Heloísa há 47 anos, está ali a minha amada, namorada há mais ou menos 53 anos que nós namoramos. Sou pai de 2 filhas, Midian e Elissa, 4 netos, e muito feliz de estar ali pastoreando a igreja Batista Central de Fortaleza há mais de 40 anos. E talvez a temática tem muito a ver com o testemunho da minha própria vida. Eu não vou tomar tempo falando sobre isso, mas nasci e me criei na Zona Norte. Fui um menino muito rebelde, muita loucura na minha vida até os 17. Quando eu conheci Jesus através dessa garota que estudava comigo, eu era o marginal da escola. Mas acabei entregando a minha vida a Jesus, na medida que eu desafiei até o próprio pastor e a igreja, falando que se Jesus tinha poder para mudar a vida de alguém, eu queria ver ele mudar a minha. E essa mudança aconteceu e isso me levou de volta para os mesmos lugares, os mesmos buracos que eu vivia, para tentar resgatar meus amigos e mostrar para eles que algo tinha acontecido no meu coração, de dentro para fora. E a igreja eu só fui frequentar depois de 1 ano. E aí, de jogador de futebol, a militar, empresário, eu abandonei tudo, deixei tudo para seguir Jesus nesse sentido mais pastoral e de cuidado. E por isso eu fui parar em Fortaleza, numa igreja pequena, que ao longo do tempo, pela forma que ela se inseriu na sociedade, ela foi crescendo, a pegada bem evangelística, bem de serviço, bem social. E aí nós crescemos num bairro muito chique lá de Fortaleza, que é o Derrota, o Meireles. Mas depois, em 98, nós decidimos mudar para a periferia de Fortaleza, num dos bairros mais perigosos. Essa era a vocação, que a igreja pudesse estar atuando no lugar onde a mudança social, a mudança do evangelho, a mudança pudesse ser vista por todos para a glória de Deus. E hoje nós estamos lá numa tenda, na BR-116, a mais ou menos 15 quilômetros do centro. Quando forem a Fortaleza, além do Beach Park e da praia, vocês podem curtir um pouco daquela tenda enorme. Cabe muita gente embaixo, mas acima de tudo é um lugar onde a comunidade carente ao redor foi transformada e aquela propriedade serve à comunidade de uma forma maravilhosa. Deus continua agindo. E o grande desafio meu hoje é falar sobre legado. Vocês certamente já ouviram várias definições sobre legado. E falar sobre legado de justiça e misericórdia, eu me sinto inadequado de verdade para falar sobre isso, porque é algo que eu busco na minha vida, equilibrar o senso de justiça com a misericórdia. E eu acredito que vocês, como gaúchos, experimentaram isso quando da grande enchente que assolou parte desse estado, onde vocês tiveram que não só trabalhar pela justiça, mas também exercer
misericórdia. Eu acho que cada um de vocês aqui que passou por essa situação teria condições de estar aqui falando sobre isso. Mas eu me lembro do texto de Miqueias 6:8, que diz: ó povo, o Senhor já declarou, Ele já disse o que é bom e o que Ele requer de cada um de vocês. Ele requer que vocês pratiquem justiça e ame a misericórdia. Interessante, né? O binômio, justiça e misericórdia. As duas coisas andando bem juntas. Miqueias 6:8. E a minha oração nessa manhã é que essa palavra, e principalmente a palavra de Deus, faça efeito no seu coração e você possa sair daqui hoje pela manhã pensando no seu legado. Qual o legado? Como você será lembrado? Que tal incluir esse senso de justiça e de misericórdia, segundo o livro de Miqueias? É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Legado na Roma Antiga era um alto funcionário. O Vaticano também usa essa palavra de um legado eclesiástico. E como substantivo significa um testamento ou algo que alguém deixa para alguém antes da sua morte, para os herdeiros, um legado. Mas geralmente o legado é material. Figurativamente falando, o legado é algo, alguém que deixa uma missão ou algo para ser feito depois da sua própria morte. Me lembro do apóstolo Paulo, né, lendo lá em Atos capítulo 20, como ele de Mileto manda chamar os líderes. E ele fala um pouco sobre o seu legado, ele está prestes a partir. E parece-me que Paulo quer ser lembrado por algumas coisas que ele pontua no capítulo 20. Ele diz: eu fui presente com vocês, eu falei a verdade todo o tempo, eu preguei o evangelho, eu fui submisso ao Espírito Santo, eu segui a agenda do Senhor, eu vivi contentamento sem cobiça e eu dei exemplo de um amor sacrificial. Então o apóstolo Paulo estava prestes a deixar um legado. E talvez a pergunta é: como é que você gostaria de ser lembrado? Eu estou chegando aí, já dobrei a casa dos 70, vou para 72 anos esse ano, e eu fico pensando, como é que eu gostaria de ser lembrado? Eu quase ligo para minhas duas filhas e ia pedir a elas que escrevesse alguma coisa sobre o legado. Quando vocês se lembram do seu pai, qual é o legado? Se é lembrado como? Como é que eu sou lembrada por vocês? Alguns se preocupam em deixar bens, herança para os seus filhos como legado. Mas geralmente isso só traz disputa e morte. Às vezes morte, né? Depois da morte. Onde os herdeiros se degladiam para tentar tomar posse de uma herança que alguém quer deixar. Isso é muito triste. Mas nós temos, quando pensamos em grandes personagens da história, a gente pensa no legado. Billy Graham, Herodes, Nero, Agostinho, Lutero, Martin Luther King, Madre Teresa, Ayrton Senna. Então, quando você lembra dessas pessoas, essas pessoas deixaram um legado naquilo que fizeram. Então, se você morresse hoje, né? Como é que você seria lembrado? Como é que iriam lembrar de você? E talvez a pergunta hoje é: como deixar um legado de justiça e de misericórdia, se isso é tão importante para Deus? E um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nós vivemos num mundo injusto, onde as pessoas simplesmente vivem na ilegalidade, na crueldade, no legalismo, no julgamento, isso dentro e fora da igreja. Aliás, parece que a injustiça e a misericórdia, elas são piores quando elas acontecem dentro do reino, dentro da igreja de Jesus. E se você está chocado com essa declaração, vamos lembrar que foi o sistema religioso piegas, hipócrita, que se opôs, perseguiu e traiu
o inocente Jesus. Jesus foi vítima de uma injustiça que começou dentro da casta religiosa, dentro da religião, dentro daqueles que manuseavam a palavra de Deus e faziam longas orações. Eram pessoas devotas, mas foram eles que, de verdade, trabalharam para matar o inocente, injustiça, e agiram sem misericórdia. A injustiça e a falta de misericórdia, de fato, parecem piores quando elas acontecem dentro do arraial cristão. Deus, então, ele dá aqui o tom das suas prioridades. Atenta para isso. Em Isaías capítulo 58, quando ele fala sobre uma das disciplinas espirituais, que seria o jejum, como crentes em Cristo, nós temos, sim, algumas disciplinas espirituais que parecem nos aproximar de Deus, mas com o tempo elas vão se tornando só um hábito a mais. É mais um rito. Ler a Bíblia, orar, jejuar, frequentar, dar, contribuir. Mas parece que em Isaías capítulo 58, o Senhor vai desmascarando um pouco desse rito vazio que se torna injusto e sem misericórdia. Ele diz no verso 6 do capítulo 58 de Isaías: o jejum que eu desejo não é esse que vocês estão fazendo. Mas o jejum que eu desejo é que vocês soltem as correntes da injustiça, que vocês desatem as cordas do jugo, que ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo. No verso 7 ele diz: jejum não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não se recusar a ajudar o próximo. Ou seja, o Senhor está aqui jogando um balde de água fria nos ritos, nas disciplinas espirituais. Aí ele faz uma série de promessas, mas aqui no verso 9 e 10 ele diz: então você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Quando você praticar esse jejum, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Palavras confrontadoras, né, do Senhor lá no Velho Testamento. É interessante que ele receita o jejum, ele fala do jejum, ele nos instrui a disciplina espiritual, mas parece-me que com o tempo nós transformamos aquilo num rito oco e vazio. E vamos abandonando a misericórdia, e vamos abandonando a justiça. Aí diz que se você fizer o verdadeiro jejum, no verso 12, você vai reconstruir velhas ruínas, restaurar alicerces antigos, você será chamado de reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. E talvez esse tenha sido um dos textos que nos levou a desafiar a igreja a sair do seu conforto, da zona mais protegida da cidade, para o lado mais perigoso, mais duro, mais difícil. Quando eu entrei a primeira vez na propriedade que nós adquirimos lá, nos arredores de Fortaleza, na entrada da cidade, eu fui recebido a tiros, a bala. Porque os bandidos que estavam tomando conta daquela região não queriam nada diferente do que roubo, droga. Mas eu disse para eles: eu vou embora, mas Jesus comprou essa propriedade, ele não vai sair daqui não. Esse indivíduo que atirou em mim, aliás, não para me, foi para me afugentar, claro. Hoje é um dos nossos funcionários lá. Então a igreja de Jesus chegou naquele lugar para realmente
causar uma diferença, fazer uma diferença. Em Oséias 6,6, o Senhor também fala: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Ora, mas o Senhor não pediu sacrifício? O Senhor não pediu culto? O Senhor não pediu que a gente cantasse? O Senhor não pediu que a gente orasse? O Senhor não pediu que a gente lesse a palavra de Deus? Mas Ele está dizendo: eu quero mais misericórdia do que estas coisas. Porque isso, enquanto pode se tornar algo devocional, de uma busca pelo Senhor, também pode se tornar uma arma. Um motivo de sequidão. Aqueles líderes religiosos que andavam ao redor de Jesus, eles eram os homens da palavra, os homens do estudo, os homens do aprofundamento. Eles conheciam as Escrituras, mas eles foram tratados pelo Senhor em Mateus 23 como sepulcros caiados. É impressionante, né? Mas ele diz: eu quero misericórdia, porque a misericórdia vale mais do que o culto, o rito, a oração, o louvor e as ofertas. Aí a pergunta é: como você será lembrado? E aí eu me lembrei de um livro e de um autor que eu tenho lido ao longo do tempo, Eli Stanley Jones, que viveu entre 1884 a 1973. A conversão dele foi muito parecida com a minha. Ele entrou num culto para atrapalhar com sua gangue e lá ele foi convertido. A neta dele faz esse relato. Mas aos 23 anos de idade ele foi para a Índia. 6 semanas de navio. Passou mais de 50 anos na Índia. E na Índia ele não abriu uma igreja. É interessante, né? Uma vez um missionário disse: nós fomos aqui para o interior do Ceará e nós abrimos uma igreja e ninguém parece se interessar pela igreja. Eu disse: eu sei o que você fez. Você construiu um prédio. E eu disse: o que eu faço? Eu disse: destrói o prédio e vai ser igreja onde as pessoas estão, de casa em casa. Stanley Jones, quando chegou na Índia, ele não foi como um típico missionário que foi com uma verba para montar um prédio e chamar o prédio de igreja. Ele foi para viver e conviver e encarnar com a cultura indiana. Nada diferente do que o Jesus da Bíblia. Já viram? Ele encarna, ele anda, ele toca em pessoas, ele põe os pés no chão, ele come com as pessoas. Aliás, ele rechaça os intelectuais da teologia da época e ele atrai os bandidos, as prostitutas, os pecadores. Aliás, ele é chamado de glutão, porque ele comia com os pecadores, andava no meio dos pecadores. E assim foi o nosso Stanley Jones. Ele entra na Índia e o que ele faz? Ele usava a mesa para partilha. A mesa. Se o Baruch tivesse aqui, eu ia pedir para ele cantar Há Lugar na Casa. Mas não é há lugar na igreja, templo, prédio, cadeiras, mas há lugar na casa, na sua casa, no seu coração, na sua agenda, na sua casa mesmo, no seu condomínio, onde você anda, onde você está. Stanley Jones fez isso. Ele discutia com os indianos sobre a fé, mas era perguntando a eles como eles entendiam a questão de fé, a questão de espiritualidade. Foi tão interessante que anos depois, Martin Luther King, o pastor batista, foi prêmio Nobel da Paz em 1964. Ele leu o livro de Stanley Jones, que falava sobre Mahatma Gandhi. Stanley Jones teve a possibilidade de influenciar Gandhi com o Sermão do Monte, porque era um homem que não pregava sobre misericórdia e sobre justiça, ele vivia. Stanley Jones influenciou Gandhi, que citava e admirava a pessoa de Jesus, principalmente o Sermão do Monte. Gandhi chegou a declarar, diz que ele andava com o Sermão do Monte debaixo do braço.
Mas foi aquele indiano que, obviamente, lutou pela independência da Índia, que estava sob o controle da Inglaterra. Mas Gandhi disse assim: eu não conheço ninguém que tenha feito mais pela humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo aquilo que vocês mesmos ensinam. Que legado, hein? Para Mahatma Gandhi, ele tinha que olhar para Jesus lá atrás e dizer: vocês cristãos estão longe da vivência e da prática real do verdadeiro cristianismo. Então, nós carecemos sim de valores e princípios para reger nossa vida, e falar de legado e de justiça, de misericórdia, às vezes parece uma coisa de metaverso. Eu estou falando de um outro planeta, de uma outra coisa estranha. Porque não é um sermão comum. O exercício da justiça, o exercício da misericórdia. Mas nós sabemos que o mundo de hoje vive exatamente assim, injusto e sem misericórdia. A deriva, sem heróis, sem verdade, um mundo adoecido, talvez aguardando uma esperança de vida em Marte, segundo o profeta Elon Musk. E a minha proposta para mim mesmo, e foi assim na IBC, eu queria me despojar das estruturas eclesiásticas, do manejo cartesiano, racional do Evangelho, e mergulhar na simples prática do Sermão do Monte, ou aprender com o homem do monte, Jesus, tendo a palavra de Deus e o autor da palavra como o meu instrutor, como o nosso instrutor. E eu diria o seguinte, amados: ou nós vamos nos libertar para deixarmos um legado de justiça e misericórdia, ou tudo que nós vamos deixar para as próximas gerações são altares mortos, iluminados pelas luzes, pelos telões, mas que apenas repetem cânticos e credos mortos. De novo eu estou ensinando o Padre Nosso para o vigário. Porque vocês, durante as enchentes e o desastre do Rio Grande do Sul, entenderam de verdade o que era misericórdia, o que era justiça, o que era sair do templo, o que era transformar o prédio num abrigo, e não chamar prédio de santuário, de altar. Porque o santuário e o altar andou pelos lugares sob a enchente, socorrendo pessoas, alimentando os famintos, abrigando pessoas. A misericórdia e a justiça criaram pernas aqui no Rio Grande do Sul. Ou seremos libertos para deixarmos um legado, ou nós vamos deixar apenas um legado de prédios, luzes, cânticos e credos mortos. Aliás, sem compreendermos o Sermão do Monte, eu acho que Pentecoste vira um presídio espiritual ao invés de um poder espiritual. Eu gosto de pensar que a igreja talvez esteja vivendo como Lázaro. Ressurgiu dos mortos, mas ainda atado. E compete a nós, que Jesus disse: desata ele, deixa ele ir. A igreja parece atada exatamente nessa frenética busca por uma identidade em programas, em ritos, em lugares, em nomes. Vou passar rapidinho aqui, mas eu me lembrei esses dias pregando sobre Maria, modelo de mulher. Eu estou lá no Estado Católico, meu nome é Armando Bispo, então ajuda bastante. Aí quando chega o mês de maio eu digo: chame as mariólatras, que eu vou pregar sobre Maria, exemplo de mulher. E agora eu vou fazer uma série no Pai Nosso, e eu vou convidar a cidade a rezar o Pai Nosso comigo. E o convite é assim: reze o Pai Nosso com o bispo.
Aí eles vêm, caem na armadilha. Mas eu estava falando sobre Maria, né, gente? Que coisa linda. Uma adolescente de 13 anos de idade, que recebe uma visitação angelical. Ela recebe a visita do Espírito Santo. E antes de conceber aquele que seria o Salvador do mundo, ela ora, ela canta o Magnificat. Mas a dimensão que aquela adolescente tem da vida cristã não é uma dimensão em si mesmada de alguém que agora receberia uma aura especial para ser a mãe do Salvador. Ela diz assim, ó, ele vai espalhar os orgulhosos da imaginação de seus corações. Ela fala de uma revolução pessoal. Ela diz que ele derrubaria príncipes do seu trono, ou seja, uma revolução prática. Ela diz que ele exaltaria os de baixo nível, uma revolução social. Aos famintos ele encheria de coisas boas, aos ricos ele esvaziaria. Uma revolução econômica, ou seja, aquela mulher inspirada pelo Espírito, aquela adolescente, tinha a dimensão de que o evangelho não pode estar circunscrito a um templo, a um culto. Essa mania de acharmos que as pessoas, amanhã eu vou falar sobre isso e ainda vocês estiverem aqui. Essa mania de nós acharmos que nós provocamos algo quando nos reunimos num auditório com as luzes, com o pregador. Enquanto a presença de Deus deveria ser algo que em todo tempo nos levasse a refletir sobre os valores do reino, lá fora. Aqui foi introduzida a grande mudança. Um legado que parte do indivíduo, mas capaz de influenciar a casa, o bairro, a cidade, o país. E falando sobre o Sermão do Monte, deixe-me fazer só aqui, pensar um princípiozinho que tem a ver com justiça e misericórdia. O Sermão do Monte, ele tem, como se fosse o texto de resumo, é Mateus 5,48. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Que, aliás, a grande função do Evangelho, a grande função da pessoa de Jesus aqui entre nós, a grande função do apóstolo Paulo, a grande missão, eu diria, não é nos levar para o céu, mas nos tornar perfeitos como o Pai é perfeito. É mudança de caráter, é mudança de vida, é isso que impacta. Justiça e misericórdia são qualidades intrínsecas do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa índole interior. Que loucura achar que milagres é só a cura de um paralítico, isso é fácil. Eu quero ver mudar um presidiário, eu trabalho no sistema prisional há 30 anos. Vivo no meio das facções, dos bandidos. O maior milagre é você abraçar um homem que acabou de matar alguém e está dizendo, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. É você ver uma vida transformada, um pai transformado, um marido transformado, um narcisista deixando de ser narcisista, uma mulher transformada, um filho transformado, um drogado deixando a droga. Esse é o maior milagre. E o Sermão do Monte diz isso, que o grande alvo é nos fazer e nos tornar perfeitos como o Pai. Aliás, Paulo fala isso, que o fim último do seu ministério era tornar cada cristão perfeito. E nos sistemas religiosos, cada um tem uma forma de abordar essa perfeição. No judaísmo é estar na casa do Senhor e ser recompensado por Ele. Muito parecido com a gente. No hinduísmo é mergulhar e mesclar com o impessoal, o Brahma, a impessoalidade. No budismo é habitar na margem do ser e não ser como nirvana. No Islã é um paraíso de prazer como Alá deseja. Mas em Cristo, o alvo é que sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. E aí as bem-aventuranças, onde eu quero focar, vocês sabem, as bem-aventuranças são 9, né? 9. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram e os humildes
na primeira tríade, porque eles receberão a terra por herança, os mansos. Depois, na outra tríade, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça, eles ganham o reino dos céus. Mas nos versos intermediários, na tríade intermediária, nós temos bem-aventurado, atenta aí, os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Depois, em seguida, a próxima bem-aventurança é bem-aventurados misericordiosos. Aí, justiça e misericórdia. Eles verão a Deus, porque é parte do caráter de Deus, justiça e misericórdia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse legado, né? Que eu oro a Deus para que uma fagulha de justiça faça parte da minha lápide quando eu partir desse mundo. Para dizer, ele agiu com justiça. Ele foi justo, não só pela declaração teológica, salvífica, soteriológica, mas ele agia com justiça. Ele agia com misericórdia. Na primeira tríade há uma bênção de renúncia e lamento. Mas na segunda tríade do Sermão do Monte, não tem passividade nem indolência. Não tem lugar para crentes acomodados ou focados naquilo que lhes traz benefícios. A tríade segunda diz fome e sede. É um desejo agressivo, é um desejo de uma experiência pessoal. O Sermão do Monte diz, você precisa ter fome e você precisa ter sede de justiça. E a fome e sede de justiça é ver o que é certo acontecendo na vida das pessoas. D.A. Carson escreveu, a busca da justiça não é comum. Não é comum entre os seguidores de Cristo. Pois muitos estão atrás de outras coisas como maturidade espiritual, poder espiritual, métodos de evangelismo, vão de pregador em pregador, de conferência em conferência, em busca de uma vaga bênção do alto. Eles estão famintos por experiências espirituais, sedentos por experimentar Deus, mas poucos têm fome e sede de justiça. E talvez uma das coisas que mais atrapalha nós que vivemos na pós-modernidade é a maldição dos direitos. Já ouviu isso? Nós temos que nos livrar da maldição dos direitos para termos a bem-aventurança da justiça e da misericórdia. O que é a maldição dos direitos? São aqueles direitos que eu não tenho mais. Meus direitos, eu não tenho mais, porque eu morri. O morto deixa herança, ele não leva consigo nada. Meus direitos, eu tenho direito. Nós somos cheios de direito. No aeroporto, no avião, no estacionamento, no dia a dia. Homens e mulheres de Deus com a Bíblia debaixo do braço, se esquecendo da renúncia. A maldição dos direitos, para compreender a misericórdia e a justiça. Porque o senso de justiça isolado nos faz especialistas em regras, leis e que nos levam ao Sinai. Muitos crentes gostam da justiça, mas a justiça é lá. Nós queremos acabar com o que está acontecendo em Brasília, não sei aonde, lá no Capitólio. Lá, você quer acabar com todo mundo. Você quer justiça. Justiça lá fora e justiça no que tange seu próprio meio. Mas o senso, esse senso acurado demais de justiça, nos leva ao Sinai. Como se quiséssemos o terror do trovão, o fogo do lado. Chamamos o Deus justo e soberano, mas sempre para nos defender. Nós temos sempre uma causa pessoal para acionar a lei em nosso favor e acionar Deus em nosso favor.
minha casa, meu quintal, meu filho, meu bolso, meu pet. Estava num torneio de beach tênis que eu gosto de jogar. Pense na briga de duas mães por causa da filha, das filhas que estavam jogando. A bola saiu ou não saiu? Saiu ou não saiu? Pense, minha filha, meu filho. É o senso de justiça isolado. E invocamos o Deus justo. Faça justiça, Senhor, lá em Brasília. A legítima posse perdida. Nós renunciamos, gente. A renúncia nos libertou para não sermos mais passivos e aprendemos a nos importar com a injustiça cometida contra os pobres, os pequenos, as crianças, o idoso, o homossexual, o negro, o nordestino, o imigrante, o analfabeto, a mulher, em vários níveis do nosso viver. Essa é a justiça. Clica aí, ó, para você não esquecer. Muitas palavras, né? Mas a verdadeira justiça é quando você age em prol de alguém, não de si mesmo. Amém? Estão comigo? Foi isso que eu vi recentemente quando estavam prendendo os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Eu estive lá recentemente. Ah, tem bandido, pega os bandidos. Mas você vê também ali pessoas que foram colocadas para dentro por um coiote, que pagaram caro por um sonho, que fugiram de situações terríveis. E aí o nosso coração tem que amolecer e dizer, meu Deus, é injusto. Esse é o nosso papel enquanto igreja, enquanto indivíduos. Se vamos viver em Sodoma, e vivemos, Deus disse que se ele encontrasse 50 pessoas que praticassem a justiça, ele não destruiria Sodoma. Nem 40, nem 30, nem 20, nem 10 justos. Gênesis 18. Então a nossa função é orar, pleitear a causa, ficar ao lado, sofrer por tomar as dores do pobre, ajudar o irmão que é vítima de uma injustiça. Eu teria histórias e mais histórias de como nós tivemos que colocar o dedo no rosto, na cara, no nariz dos dirigentes lá de Fortaleza, prefeitos e governadores, para aí, de verdade, pleitearmos a causa da comunidade. A igreja não precisa do poder público, mas o poder público tem obrigação, por conta dos impostos recolhidos, de cuidar das pessoas ao redor. E a igreja precisa passar pelas vielas, pelos bairros, pelos esgotos e perceber que é espiritual cuidar de pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar das ruas, cuidar das vielas. Anos atrás eu passei por um córrego que tinha ali em Fortaleza, aliás, perto da igreja, e eu cheguei no púlpito e disse, meus irmãos, quando eu terminar aqui eu vou expulsar 2 demônios ali, naquela rua. Olha aí que eu vou sair daqui e vou expulsar 2 demônios. E quando terminou, os irmãos vieram ali e disseram, pastor, nós já expulsamos os demônios. A igreja entende a linguagem da gente, né? Eu disse, o que é que vocês fizeram? Tiramos aqueles 2 pneus que estavam no córrego. Entende? Aquela latinha que você jogou, aquele papel que você lançou, aquele pneu que você jogou, são demônios que estão poluindo a natureza que Deus fez. A natureza que espera o resgate dos filhos de Deus, mas nós já estamos aqui, fomos resgatados. Eu acho que meu tempo passou, foi? 8 significa passei, né? Ótimo. Vamos falar só da misericórdia e eu fecho, tá bom? Bem-aventurados os misericordiosos. Justiça, lembra? Justiça em prol do outro, não de você mesmo. Porque você abriu mão dos seus direitos.
Porque Deus não revidou a injustiça que eu pratiquei com ele. Toda a injustiça que eu pratiquei contra o meu Senhor recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso que eu abro mão do direito de revide, mas pleiteio a justiça em prol de outros. E o legado da misericórdia? É porque justiça sem misericórdia é fria, é cruel. Nós não temos a medida certa da justiça, por isso que a misericórdia tem que andar bem pertinho. Justiça, mesmo a mais altruísta, pode nos tornar rudes, legalistas e implacáveis. A voz do Sinai grita não, não, não. A voz do Calvário grita perdoa-lhes, perdoa-lhes, misericórdia. Eu vou só ler as considerações finais aqui. Justiça sem misericórdia pode destruir pela dureza e pelo legalismo. E isso a gente vê dentro das nossas comunidades. Misericórdia sem justiça pode acalentar o pecado, o erro e deixar o pecador sem qualquer senso de correção. Então Stanley Jones diz que a misericórdia sem justiça e vice-versa cheira mal. Mas quando a misericórdia é mesclada com a justiça, há um perfume celestial de transformação. Difícil, né? Melhor ter me chamado para pregar sobre outra coisa. Eu queria ser lembrado como alguém que teve fome e sede de justiça. Não para mim mesmo, mas pelas pessoas que estão ao meu redor. Esse é o trabalho que nós fazemos lá em Fortaleza, no meio de 3 facções, retirando crianças, meninos, adolescentes, adultos das mãos das facções, dando dignidade, trabalho, treinamento, fazendo com que a igreja seja um campus de recreação para a comunidade, independentemente deles acreditarem em Jesus ou não. A igreja que limpa a rua, que limpa a casa, que constrói, a igreja que faz saneamento, a igreja que entra como a igreja. Gente, em nome de Jesus, eu estive na igreja do pastor Tércio aqui em Porto Alegre, depois da enchente, ele estava me mostrando, né? Aí tinha assim a marca na parede, né, da enchente, marcas da água suja. E ele me mostrou os tijolos. E ele falava com entusiasmo que eles estavam reconstruindo tudo de novo. Aqui dentro do meu coração eu disse, que pena. Porque talvez a igreja tenha vivido os seus melhores momentos fora do templo, fora do auditório. Que a misericórdia e a justiça façam parte do seu cardápio, né? Leia o Sermão do Monte. Se quiser também a referência sobre Stanley Jones, leia sobre esse homem que fez uma revolução na Índia sem templo. Só na mesa, no papo, na conversa, e no exemplo e no testemunho. Obrigado, que Deus abençoe vocês.